John Lennon no topo das paradas musicais. Paul McCartney anuncia livro novo. O lançamento no Brasil de John, Yoko e Eu, um retrato revelador do casal mais célebre do planeta, escrito pelo amigo íntimo Elliot Mintz. E tem até Zak Starkey causando no The Who. No papo de hoje, Mariana Fraga e Rafael Vaz se juntam a nós para comentar os bastidores, os lançamentos, as tretas e as últimas novidades do universo da Beatlemania. Dá o play e vem pro boteco com a gente, amizade. Estamos no ar, amizades! E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Boteco dos Beatles, nossa happy hour mensal que sacode a Beatlemania brasileira para falar de John, Paul, George e Ringo e de tudo que roda e gira em torno deles, né? Hoje o papo tá incrível, a nossa pauta tá variada e repleta de bons assuntos para esse nosso papo de boteco, ou melhor, papo de pub, né? Eu tenho aqui comigo, como sempre, meu parceiro, jornalista e músico Rafael Vaz, e uma convidada super especial hoje, a Mariana Fraga, que é uma pesquisadora, né, da vida e da obra do John Lennon, porque, afinal de contas, a gente tem muito John hoje aqui na nossa pauta, amizades. Bem-vinda, Mari, desmute aí o seu microfone, eu nem sei se esse verbo existe, desmute o seu microfone, prazer ter você com a gente aqui no Boteco, você que pode se vangloriar, né, Vaz, de estar no mailing aí das pessoas, dos influenciadores que recebem os box de lançamentos ou relançamentos do John Lennon, é isso? Isso, oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Feliz de conhecer vocês um pouquinho mais. Agora a gente já se conhecia ali pelas redes sociais, agora a gente está aqui para bater um papo. Pois é, eu recebo, inclusive, um pouco antes da Páscoa, eu recebi o novo LP, né, do Power to the People. Tá bem legal, bem bonito. Que tá na pauta de hoje, né? Que tá na nossa pauta de hoje. Uhum. Então é isso, Mari é uma isso. pessoa, é uma pessoa badalada, gente. Mari é amiga de Sean Lennon, entendeu? E por isso que ela tá aqui no boteco, porque Mari é chique. Ela tá no hall ali dos friends mais chegadinhos ali. É, tipo, aliás, fala com a gente, fala pro Sean da gente, né, Vaz? Manda ele assistir, pô. Manda ele assistir o boteco. Vou compartilhar, ele vai ver. Temos, inclusive, algumas entrevistas aqui, não sei se você já assistiu, Mari, é sempre bom a gente lembrar, na playlist Nômades, que são entrevistas da gringa, aqui do canal Daniela Zupo, a gente tem entrevistas com pesquisadores dos Beatles, temos o Peter Doggett, que é o biógrafo, que é autor do Batalha pela Alma dos Beatles, que deu uma entrevista exclusiva aqui para o canal, então está em inglês para o Sean assistir. Temos também o David Whelan, que escreveu um livro sobre a pesquisa dele do assassinato do John Lennon. Então, Sean pode nos... E hoje em dia no YouTube Ô, Sean, é só você tacar lá a tecla lá, ou função lá, entendeu? Traduzir para o inglês, não tem problema não. Mas esse programa, inclusive, ele vai ser polêmico. Eu tenho reclamações a fazer à família Lennon. Bastante. E você terá a palavra, Rafael Vaz, porque, afinal de contas, não é? Esse programa é um programa que sacode a Beatlemania nacional. Aqui não há consenso, né? Foi falar isso, a Mari se mandou, tá vendo? Vazou. Voltou. Voltei. Vamos a internet está instável. Bom, hoje a gente tem vários assuntos aqui, como eu disse. Mari, só para tirar uma dúvida aqui, uma curiosidade minha. Você se considera, assim, uma pesquisadora, uma fã dos Beatles, na mesma medida que uma fã do John Lennon, ou o seu barato é mais na carreira solo dele? Meu negócio é mais na carreira solo dele mesmo, não tem jeito. Apesar de que, assim, nem só a carreira solo, é mais o John. Então, mesmo quando a gente fala dos Beatles, se você me perguntar a história dos Beatles, eu vou saber dizer o que o John tava fazendo. Entendi. Então, é o John. Adorei essa. Se você me perguntar dos Beatles, eu vou saber te dizer o que o John tava fazendo naquele momento, entendeu? Interessante, a Mari, não sei que idade a Mari tem, né? Mas é uma pessoa nova.
né? Uma geração que, por exemplo, ela pegou o John para ser o ídolo dela, né? O cara estuda a história de uma pessoa que, não sei que quando tu nasceu, Mário, mas que já morreu há 45 anos praticamente, né? Então isso é uma coisa muito legal. Os Beatles, eles dão essa possibilidade também de uma renovação dos fãs, né? Desde eu me considero isso também, Mário, porque eu tenho 44 anos. Quando eu nasci, ele morreu, né? Então, tipo, eu fui virar fã com 9, 10 anos de idade em 1990, quando praticamente não existia o que a gente tem hoje de facilidade de internet, né? De tudo que a gente... Para eu conseguir um disco, um livrinho, uma revistinha dos Beatles, da onde eu vim, era muito complicado. E hoje tu tem tudo à mão. Mudou Sim, tudo, né? eu tenho 24 anos, então eu Aí, ó. sou... Oh, meu Deus! Não, é esperança, né? A gente vê que é uma geração de fãs que se renova e, como você disse, Justamente. tem as facilidades, né, do nosso século que ajudam e muito na pesquisa, né? E ela Imagina. consegue ter um contato com, pelo menos com o filho do homem, né? É aquela história, né? Quem de nós ali nos anos 90 teria essa oportunidade, né? E por isso que é bacana ver o que ela faz, entendeu? Assim como a gente tem outros fãs, o Dani, também do Paul McCartney, que são tipo a Mari, outros fãs também de outros artistas, né? Pode crer. Então vamos lá, começamos, nós temos vários assuntos aqui, como eu disse. Vamos lá. Primeiro assunto, nosso bloco 1 aqui do Boteco dos Beatles, One to One, John Lennon, Lives On. Tá aí a minha reclamação. Então diga lá, vamos só começar explicando, antes da sua reclamação. A gente está falando, One to One é um documentário que muita gente estava esperando. Aqui no Brasil a gente continua esperando por ele, né? Eis a reclamação. Que retrata aí um período, eu particularmente considero importantíssimo, né, da vida do John Lennon. É um documentário que não é com chancela de Netflix, blá, 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 nada disso. É um documentário nesse sentido, até com uma estrutura mais independente, dirigido pelo Kevin MacDonald, que acompanha a vida do John Lennon e da Yoko Ono, já a companheira dele nesse momento, durante aí um período de praticamente 18 meses, em que eles viveram em Nova York, no início dos anos 1970, e o clímax, né, o filme, ele culmina nesse show, One to One, onde tanto John quanto Yoko se apresentaram em Nova York, no Madison Square Garden, em 1972. Se não me engano, é o único show completo do John Lennon após Beatles e, portanto, e também antes da sua morte em 1980. Então, essa é a primeira notícia. Esse documentário estreou na gringa, estreou nos cinemas, mas ainda não tem notícias nem de chegar aos cinemas, nem ao streaming no Brasil. Não é isso? Não. Não? Então já me corrijam. Na realidade é o seguinte, assim, a minha reclamação é essa. A vida dos Beatles é uma coisa que qualquer coisa é o toque de Midas, né? Vamos dizer assim, qualquer lançamento é uma comoção mundial, né? E existem fãs espalhados pelo mundo. Então, nessa questão da família Lennon, praticamente priorizar Estados Unidos e Inglaterra e esquecendo muito o resto do mundo, né? A gente fica um pouco triste nessa situação. Porque a gente estava conversando, eu e a Dani, a gente quer fazer um programa do One to One, mas obviamente a gente quer assistir antes, né? E o streaming acho que vai ser agora em maio, né? Que vai aparecer só nos Estados Unidos, no Hulu, não sei o que, blá, blá, blá. E o resto do mundo vai ficar sem poder ver, né? A gente vai ter que ir para o Piratex, o que a gente fazia nas antigas, né? E não reclamem, né? E não reclamem. Que a gente também tem que esperar até depois até 2025, final do ano, né? Assim. Dane-se. Eu já dei muito dinheiro para a família Lennon, para a família McCartney, né? Então, assim, isso porque é um documentário importante. A questão é o seguinte, a vida do Lennon, nesses praticamente 10 anos depois do fim dos Beatles, ela já foi fatiada em vários documentários diferentes, né? Tem aquele documentário do John Lennon, como é que é? Against... esqueci o nome agora. É um documentário que mostrava aquele lado mais político do John Lennon, né?
The US versus John Lennon. Esse documentário é excelente, muito bem feito, muito bem montado. Documentários falando sobre o próprio documentário do Imagine, que apesar de ser chapa branca, é muito bacana e tal, né? Então, assim, a vida do John Lennon em 10 anos, né? E sendo que praticamente 5, né, Dani, ele não fez nada, né? Ele ficou em casa assando pão e cuidando do chão. E fumando maconha. Então a gente acha que esse que é um documentário importante do One to One, ele deveria ser um lançamento um pouco mais robusto, mundial, na minha opinião, né? Então a gente ficou meio assim, né? Você acha que é sobre grana? Você acha que estão esperando assim acertar bons acordos comerciais? Porque não justifica. One Hand Clapping, poxa, a gente assistiu no Brasil inteiro, né? É que assim, a administração do espólio do John Lennon é um pouco diferente, né? Do espólio quer dizer, das coisas que são do Paul McCartney. Que está vivo e decide ele mesmo também. E ele tem, né, muito mais. Obviamente a Yoko cuidou muito disso durante muito tempo, né? Hoje a gente sabe que provavelmente ela não tem nem condições disso, caiu na mão do Sean. O Sean também ele não tem essa experiência, né? Mas ele está aprendendo. Foi muito bacana o que ele botou a mão nos últimos tempos aí, né? E, por exemplo, esse disco que você falou que ganhou aí, qual é o single do um EP, né? Que você ganhou do Power to the People. Power to the People. Um amigo nosso lá no nosso grupo, ele ganhou. E ele fez 2 vídeos de 2 músicas do LP. E gravou isso em um celular comum. Eu ouvi no fone de ouvido, eu já achei animal, muito bom. A qualidade sonora que deve ser ouvindo no próprio material deve ser excelente, né? Então, e esse disco ele é muito limitado, né? As vendas para o mundo acho que foram 5 mil cópias ou 4 mil cópias, algo assim. Então, assim, é um disco que eu tava louco para comprar, não consegui comprar, né? Então, eu acredito que isso atrapalha um pouco, às vezes, essa questão, né, do Sean ou de quem cuida dessa parte das coisas do John Lennon, não ser como um Paul McCartney. E, assim, o John Lennon vende, cara. Não é questão do dinheiro, sabe? O dinheiro é uma consequência. Mas os fãs são muitos, né? Como a gente está vendo aqui a Mariana, 24 anos, e faz um trabalho maravilhoso na internet, entendeu? Desculpa, Mari, mais. Não, imagina. Mari, vamos lá. Então, só pela ordem, queria que você comentasse essa provocação do Vaz, né? Quer dizer, do one-to-one, entre outras coisas, né? Passei a bola para a Mari caiu, mas a gente voltou. Já voltando. Mari, assim, acho que a primeira coisa, antes da gente falar do one-to-one, então, é dar essa resposta aí, na sua opinião, você concorda? A gente sabe que esse bastão passou para o Sean, né? Depois da Yoko já está com uma saúde debilitada, hoje é o Sean Lennon, vamos lembrar sempre que o John tem 2 filhos, tá, gente? Tem o Julian também. Mas quem toca o barco, a gente sabe, é o Sean, filho do John com a Yoko. Mari, então, primeira coisa, né? Queria que você comentasse essa provocação do Vaz, né? Sua opinião aí sobre essa nova gestão do espólio do John, feita agora, a gente sabe, pelo Sean, que a Yoko já não tem mais condições, né, de saúde, de cuidar disso. E a sua expectativa aí para a chegada do One to One, que é um documentário, tenho conversado com amigos da Beatlemania, todo mundo aguardando, como o Vaz falou, porque realmente esse é um filme que importa, né? Sim, com certeza. Por muitos anos eu observo o espólio do John mais de perto, assim, hoje em dia eu tenho contato com eles, mas há muitos anos já eu observava nas redes sociais tudo isso. Ano passado, inclusive, me surpreendeu que a gente teve a caixona aqui no Brasil, que eles venderam aqui no Brasil. Foram poucas unidades, né? Acho que foram 4 no total no decorrer do ano, se eu não me engano, agora tem uma para vender, mas me surpreendeu que eles trouxeram para cá, porque eu achei que a gente ia ficar sem também, eu achei que a gente não ia ter essa oportunidade. Então, eu cheguei a comentar isso ano passado, no momento que eu ganhei até os presentes, que eu ganhei o box de Mind Games, né, o Standard, que eu tava sentindo que eles estavam cada vez mais abertos para trazer as coisas para cá. Eu acho que isso está acontecendo. Mas eu acho que isso ainda está em fase de teste. Eu acho que eles ainda não sabem como os fãs brasileiros vão reagir. Eu acho que eu tentei deixar claro para eles que os fãs brasileiros são
extremamente intensos. Eles vão pra cima com tudo. Mas talvez é um público ainda que eles não conhecem de tal forma, sabe? Então, eu acho que ainda estão fazendo testes. Eles Mas tinham que eu não. fazer. Eles tinham que ver que o Paul McCartney vem desde 2010 aqui e enche vários estádios. Essa é a matemática que tem Sim. que ser feita. Fãs dos Beatles têm a dar com o rodo, né? Eles não tem que ficar pensando, fazendo teste e tal. Essa é uma opinião minha, assim, né? Porque senão eles vão ficar postergando, daqui a pouco muda a geração de fãs. Então é E capaz esse é um de. momento muito bom, né, para Claro, fisgar, claro. para fisgar. Mas aí diga, Mari, aí assim, Dá a dica pra eles, Mari. só para essa aí, só para essa aí. Eu acho que isso está acontecendo progressivamente, mas infelizmente os produtos em geral são mais voltados para o pessoal lá de fora, né? E É difícil. é até difícil, assim, até o livro grandão, que foi um dos que eu ganhei também, eu tinha comprado já o meu e eu não tinha comprado aqui no Brasil. Aí eu cancelei depois que eu ganhei, mas eu tive que comprar de fora, porque nem o livro a gente demora para ter acesso. Então, infelizmente, isso acaba acontecendo. Sobre agora o Sean tá na administração, né? A Yoko passou oficialmente as coisas para ele. Então, talvez por isso também. Eu sei o outro diretor que trabalha com ele, eu acho que eles não conhecem tanto o Brasil assim. Mas eu acho que eles estão de olho. Quanto à expectativa para o documentário, só pelo clipe de Well, Well, Well que saiu algumas semanas atrás, eu já fiquei. É isso, é isso. Inacreditável aquele clipe, dá pra ver o suor do John escorrendo dentro do cabelo dele, sabe? Uma coisa assim. Inacreditável. Inacreditável aquela qualidade muito, muito, muito superior a que a gente viu em Get Back, depois em Let It Be, com o Peter Jackson, né? Então eu tô numa expectativa enorme. Sabe o que Mari? Esse disco do John Lennon ao vivo no Madison Square Garden chegou no Brasil, tem 200 mil cópias aí, você pode comprar em qualquer sebo, mas a gente sempre viu com uma qualidade razoável, até a gente achava que era um show preguiçoso do John, né? O John não teve aquela vibe do George Harrison, não teve a vibe, o Paul só depois que começou a lotar estádio e ginásio, né? O John foi muito preguiçoso, mas ouvindo hoje esse mix... Nada disso, né? E aquele vídeo, né, que tu viu do Well, Well, Well ali, e a própria, como eu te falei, esse vídeo que eu vi do disco que o cara fez na vitrola para mim, eu mudei de opinião e ele escolheu um time de músicos fantásticos ali. O show deve ter sido uma vibe muito legal. Uma pena que o John é preguiçoso, não quis continuar aquilo, né? Ele não quis fazer turnê, né? Isso a gente lamenta muito, né? Ele ter passado os anos 70 e essa fase do início dos anos 70, que era ainda aquele empurrãozinho pós final dos anos 60, né, Dani? Que tinha a contracultura, ainda depois de Woodstock. Woodstock foi em 69, praticamente 70, né? Então, agosto ali. Então, o John... Esse show é 72, né? 72. O John deixou aquele gostinho, né? Porque ele também fez esse show, porque ele foi, quer dizer, não sei se ele chegou aí, mas o George Harrison inspirou ele a fazer aquilo ali, né? Claro. Até para uma competição saudável. Sim. Agora, eu queria falar um pouquinho aqui também, gente, além dessa coisa da restauração, né, que é o que tudo indica, tá incrível mesmo, transforma esse show num registro potente, né, do que aconteceu ali. Queria falar um pouquinho também, Mari, desse momento na carreira do John, né? Ali a gente tem o John no auge de um ativismo político, né? Como um símbolo mesmo de um ativismo no início ali dos anos 70. Então, queria que você falasse, assim, como fã do John, como pesquisadora do John, por que a gente, todos nós, eu, você e outros milhares de fãs, queremos tanto assistir One to One aqui no Brasil? Essa fase do John é muito interessante, porque o John oscilava em vários momentos, né? Esse é o momento que, se você perguntaram para ele, mas no caso, repetindo isso, perguntaram para ele se ele queria ser lembrado como músico
quando ele falecesse. Nessa época ele falou que ele queria ser lembrado como ativista. Mais tarde ele muda um pouco isso. Mas nessa época ele estava tão dentro do ativismo que ele falava que ele queria ser lembrado como esse ativista, pacifista. O John e a Yoko que trouxeram a paz para o mundo. Era isso que ele pensava. Então isso é muito interessante. Até hoje em dia a gente não tem pessoas que são tão assim, que em um momento tão elevado da carreira, que por mais que os Beatles tinham acabado, o John ainda era o John Lennon, ele tinha ganhado há pouco tempo o Homem da Década, então era o John Lennon, então ele começar a pensar nele mesmo como um ativista acima de música é muito interessante, uma personalidade muito interessante. Como essa pessoa se juntou à esposa, né? Ele se juntou à esposa de uma forma tão forte que ele se via nessa outra característica da personalidade dele, né? O ativista. Então, o documentário em si, infelizmente a gente não viu ainda, e até a informação que chegou para mim do espólio foi que na HBO Max vai vir em outubro também para o aniversário do John, então aí todos nós teríamos acesso aqui também, no Brasil, né? Ele deve abordar, assim, a intensidade do John nessa época. Então, ainda ali no livro de Mind Games, ele já fala sobre... Ele estava tão dentro disso que ele já fala sobre querer ir nas prisões, cantar com os presos, levar comida. Ele tava essa outra pessoa que a gente não esperava. Lá nos Beatles a gente não via esse John assim, de querendo ir na prisão. Ele ia virar o Johnny Cash, né? O Johnny Cash fazia muito disso. Eu acho que talvez o spoiler pra gente saber desse documentário é ver o The US vs. John Lennon, né? Que basicamente mostra aquela tensão, né, que ele resolveu ser um ativista, e ele resolveu ser ativista nos Estados Unidos, um país que estava em guerra, a guerra do Vietnã, né, onde tinha 200 mil protestos das pessoas que não queriam mais ir para a guerra, existia crise do Nixon, né, do presidente Nixon, então ele estava no centro do furacão ali. Se eu não me engano, aquele cara do FBI também, que era eu esqueci o nome, o chefe do FBI, era um cara que estava atrás dele, da CIA, enfim. Era uma coisa muito tensa. Talvez a gente vai ver agora vamos ter aquela visão ainda do US versus John Lennon, mas eu acho que nós vamos ter coisas inéditas ali, Dani, sabe? Acho que nós vamos ter uma abordagem um pouco mais vista... quase biografia, né? Biográfica, eu acho que sim. A perspectiva deles. Gente, e vamos, deixa eu fazer o headline aqui, né? Porque às vezes a gente fica escutando e não... A Mari acabou de dar uma informação aqui de bastidores pra gente, né? Ela conseguiu direto aí com o espólio. Quando ela fala com o espólio, ela tá falando diretamente ali com a gestão da obra do John Lennon. Leia-se, né? No topo da cadeia de Sean Lennon. Ela está dizendo que em outubro, que é o aniversário do John, o filme chega na HBO Max. Então, vamos só muito provavelmente sim. Levantar aqui, assim, ressaltar, né, e realçar essa informação, porque isso realmente eu ainda não tinha lido. Então, continuando ainda na pauta do John, e a gente já falou, Vaz falou, você também, do EP, né, Power to the People, porque John Lennon, amizades, está de volta às paradas musicais de sucesso no top 10, né, com o EP Power to the People. Top 5, né? Top 5. O que eu li é que em vinil eu acho que ele está no top 5, mas nas vendas gerais ele está na posição 7, se não me engano. Não, tô ótimo. Mas ele subiu direto, né, pro top 10, é isso? Vai, Mari, tu que... Pode ir, mano. Eu ia falar que eu acho que essas vendas muito altas, claro, a qualidade do LP tá incrível, mas eu acho que tem muito a ver com o documentário. Eu acho que o documentário tá fazendo as pessoas quererem se entrosar mais com a música em si. Então eu acho que a ansiedade para as duas coisas tá tão grande que levou lá para cima o LP. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão daqui, né? A gente não tem o mesmo tipo de venda, a gente não tem a venda do LP aqui diretamente, mas você foi isso que aconteceu lá fora. Ouviu, então conta tudo pra gente, né, vai? Conta tudo pra gente. Não, esse Top Charts aí, é aquilo que eu falei pra ti, a hora que tem um lançamento de alguma coisa dos Beatles,
né? Tem esse toque de Midas. Até o disco do Ringo agora tinha sido bem vendido, então, e um descasso, inclusive, né? A gente fez um boteco sobre o disco do Ringo. Então, é aquela história. Os Beatles é uma coisa vendável, uma coisa... E ainda mais que esse show do John Lennon, né, é praticamente o único show inteiro, né, todo mundo quer ter esse acesso, né, quer ter essa experiência. E, obviamente, vai vender. Vai chegar ali nos 5, 6, 10, não importa. Né? Então, mas vamos ao EP. Peraí, vamos pro Power to the People que Mari ouviu já, recebeu. Que na realidade ela recebeu. Para comprar também não é muito fácil, porque ele foi Você não conseguiu, né? Não consegui. Olha que eu tentei. Ele foi atrelado também a um site específico lá. Mais uma vez, assim, né? A dificuldade que eles dão para coisa, sabe? Se cria uma dificuldade. Sendo que é uma coisa que vende, a gente sabe que vende. Né? Então, Mari, então diga lá, EP, Power to the People que você recebeu, conta tudo aqui pra gente. Tá muito legal, a qualidade tá excelente. Às vezes é até um pouco assustador, assim, a qualidade que você fala. A gente assistia lá no DVD, né, pirata, assim, às vezes, com aquela qualidade duvidosa, e aí vem o vocal do John, muito legal. E eu acho que tá, assim... Ouvindo aqui, a minha vitrola não é lá aquelas grandes coisas, que eu ainda sou nova nessa área de vitrola, e EP e LP, mas eu já pela qualidade que eu ouvi ali, eu consigo falar que tá bem parecido com o do YouTube mesmo, assim, a qualidade que você consegue, você fica abismado. Isso da dificuldade que o Rafael falou é muito verdade. Ano passado eu recebi usar alguns LPs, e teve o do Mind Games, né? Que só lá tinha o I'm the Greatest. E aí foi um ano inteiro as pessoas desesperadas que não tinham conseguido comprar esse e não tiveram acesso ao I'm the Greatest até que finalmente foi lançado. Mas essa dificuldade realmente existe. E por ser o Record Store Day, né? É extremamente exclusivo. É extremamente exclusivo. É muito exclusivo e aqui no Brasil a gente não tem. Não. Então é realmente difícil de comprar. Porque assim, o EP realmente foi lançado no dia do assim, né? O Brasil é tudo muito complicado a gente conseguir LPs. Eu sou o cara do LP, tá, Mari? Não sou o cara do CD. Eu não gosto mais de CD porque prefiro o LP. E eu tenho um bom equipamento e tal. Mas assim, é difícil, mas também não é tanto. Ultimamente, eu não quero fazer uma propaganda aqui descarada, mas eu posso dizer um site, ô Dani? O nome Claro. Tem pela Amazon. Né? A Amazon está muito bom de comprar LP de vários artistas, e nós que somos fãs dos Beatles, é fantástico. Nem vou dizer tudo que eu comprei recentemente a preços assim excelentes, tá? Excelentes mesmo. O próprio disco do Ringo, o último, né? Eu consegui num preço excelente, comprei antecipado, né? A Dani deve lembrar que naquela conversa nossa lá, né? Acho que eu fui um dos primeiros a receber aqui, pelo menos por aqui. Mas quando vai no Amazon, no Mari, o material do John é muito deficitário, é muito antigo, né? É uma coisa ainda muito. Essas coisas não estão tão disponíveis. Você viu, né, Mari, que ele está querendo que você faça ele está querendo te vender essa pauta na sua próxima conversa com o Chan. Você viu que ele veio aqui hoje gravar esse programa só por isso, em pleno feriado. Se a pessoa tem acesso ao espólio, cara, ela já é a minha ponte, ela já vai lá falar essas coisas tudo para mim. Ela vai dizer assim, puta, tem um cara lá em Santa Catarina, um chato do galocha, que tá dizendo que a gente tá... Mas ele tem razão. Vocês estão perdendo venda, Chan. Estão perdendo venda. Né? Porque a gente é acostumado com Paul McCartney, né? Que é a popzeira master, blá, 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 né? Até o George Harrison é outro que eu vou reclamar. Se tiver alguém do espólio do George Harrison, eu vou encher o saco. Mas do John Lennon... Ele tá virando Pedro de Lara, Mari. O John Lennon, pra mim, eu também amo o John Lennon. Eu sou muito fã do John. Acho que eu fui primeiro fã do John Lennon para depois ser mais fã do resto dos Beatles, tá? Mas aqui, só para eu entender, o que tem nesse EP? Quais são as faixas? Disseca aí pra gente. São poucas faixas, né? Mari, contigo. Mari.
Ixi, peraí que de cabeça eu não vou lembrar. Você quer que eu mostre? Faz essa inveja na gente. Vai lá, Entendi. Mário. Faz Tá essa falando. inveja na gente, por favor. Mostra. Eu vou Mostra, parar a mostra câmera só aquilo. pra pegar rapidinho, tá? Vai lá, sem problemas, sem Sim. problemas. Então, não, é isso, né? A Mari, gente, tem o que a gente não tem. Você não tem, eu não tenho, Vaz não tem, ela tem. No Né, nosso Vaz? grupo de amigos ali, o Beatles, a gente tem um grupo já, eu já te contei desse grupo, né? Tá o Uhum. Freud, tá, teve 2 ou 3 que já conseguiram comprar esse disco, tá? Tanto que eu vi o Gustavo lá, o Gustavo Montenegro lá de Recife, ele fez um vídeo do celular dele na vitrola, eu já vi a qualidade. É incrível. Mari, tá aí, mostra pra gente. Tá Mata aqui. a gente de inveja. Ah, olha Bonito. aqui. Olha. Lindo, minimalista. Uhum. É bem bacana. Bonito. Well. Chega. Tem Cool Turkey, né? Se não me engano. Ó, São quantas faixas, Mário? são Não tem 4, muito. se eu não me engano. São 4, se eu não me engano. São duas. Power to the People, claro, né? Uhum, tá torto ou tá certo? Eu não tô vendo. Acho que tá certinho. Tá vendo? torto. Acho que tá ao contrário. Não Isso. tá. Agora foi, né? Foi. Cool Turkey que eu falei. Foi Cool Turkey que eu vi no vídeo do Gustavo. Don't Worry Kyoko? Não, Kyoto. Don't Worry. E tem Power to the People e... Eu não tô enxergando eu não nada. enxergo Como mais. é? Well. Uhum. Então, são 4 músicas. São É um aperitivo, né? Mas quem é colecionador quer ter esse negócio, entendeu, Mário? Por isso que a gente tá reclamando aqui, que eu tô sendo chato. Porque é um negócio que eu compraria, né? Mas aí vamos. Na hora. Não, e assim, a Mari já falou que tá uma delícia de ouvir, né? Mesmo ela aí sem a vitrola, a melhor vitrola ainda, né, Mari? Mas. Ela vai ter uma boa daqui a pouco. Vai ter. O espólio vai mandar para ela. Eu quero dizer uma. Eu quero dizer uma coisa aqui que eu acho importante nessa história toda. John Lennon, em pleno 2025, top 10. Né? Assim, seja por causa do One to One, seja, né, que causou, como a Mari falou aí, esse interesse, mas eu acho importante a gente destacar também que é John Lennon, em pleno 2025, competindo no top 10 com nomes da nova geração. Eu acho isso lindo. E 2024 ganhou um Grammy. Pois é. Eu ia falar o Grammy. Os Beatles ganhando o Grammy com a música do John, né? Que não entrou. Eu acho o Grammy cada vez, falamos disso aqui já num papo, né, Vaz? Eu acho o Grammy cada vez mais questionável, me empolgo pouquíssimo com o Grammy, cada vez menos, mas eu acho que essa coisa dele tá no chart, assim, dele tá no top 10, isso eu acho muito, muito legal, assim, eu acho isso muito admirável e acho que é digno mesmo de nota aqui, né? Que assim, a gente tá numa fase de uma geração de artistas do pop, né, Dani? Muito ruins, muito chato. Muito ruim. Vamos receber alfinetadas, mas a verdade tem que ser dita. E muito ruim, uma bosta. E aí a gente tá com Rolling Stones ganhando álbum de rock, um descasso o álbum do disco dos Rolling Stones. Meu Deus, eu ouvi aquilo ali, eu falei, cara, o cara tem 80 anos. Eu que nem sou fã dos Stones, assim, pirei com esse disco. Descasso, ali tocando baixo, uma música com os caras. Por que demoraram para fazer um negócio desse, né? Então, e daí vem os Beatles com disquinho, um baita música também, né? Veio toda aquela polêmica da inteligência artificial, aquela viajagem toda, mas um descasso, uma música linda, né? Quem ouviu a primeira vez, aquela vez, se emocionou, né? Todo mundo chorou. E os caras aí, né? Tocando. Mari, acrescenta mais alguma coisa aí, você que ouviu o EP, ou vamos pro próximo bloco? Vamos pro outro bloco. Eu acho que o EP é isso. Vamos seguir. Então, você que já ouviu, acha que na hora que ele chegar aqui facilmente para nós, vale? Vale, com certeza. Não é caça-níquel. Bonito. Beleza. Então vamos lá, vamos agora. Peguem a pipoca, meus queridos, minhas queridas, que aí vem treta. A gente vai falar do filho do nosso Ringão e o baterista do The Who,
Pô, que sacanagem. Zak Starkey, que foi demitido, depois foi readmitido da banda no mesmo final de semana, e após uma confusão, um barulhinho bom aí nas redes sociais. Para quem não sabe da treta, é o seguinte, mais ou menos, saiu a notícia da demissão, que repercutiu geral, o Zak se pronunciou, em questão de horas ele já estava recontratado, ou, dependendo de quem... 2 dias depois, né? Dependendo de quem dá a sua versão da história, ele nunca havia sido demitido. Que bum foi esse, Rafael Vaz? Já ia falar Marcelo Frois, olha só. Pediu seu Frois. Beijo, Frois, querido. Cara, assim, é uma coisa que quando eu vi que o The Who tinha demitido o Zack Stark, eu dei risada, né? Zack pra você, pra mim ele é Zack, tá? Mas tudo bem. Tem um vídeo, né, do Roger Daltrey ali, falando da bateria e tal, e o Pete Townshend olhando pra ele, assim, tipo... Explica nossa. O bum. E aí, não, por causa de... Ele achou que a música estava sendo acelerada demais pelo Zack e tal, não sei, tal. Cara, o Zack toca com o The Who há 30 anos, né, cara? Praticamente o filho dos caras, como é que é? O Kate Moon era padrinho dele. Né? Tio Kate. E aí vão demitir um cara, assim, pra chamar quem, né? Tem muita gente que vai tocar com o The Who, quer tocar com o The Who, óbvio, mas pra até tu tirar e ter aquela presença ia demorar, né? Obviamente o Pete Townshend, ele chamou a responsabilidade, né? E chamou e botou panos, vamos dizer, panos quentes naquela história ali. Botou panos quentes, né, no bum. No bum, né? Mas assim, são senhores de péssimo. São senhores de 80 anos, né, que, enfim, são stars, deram um piti. Agora eu fico imaginando o cara falando da bateria do Zack ter acelerado. Pô, o cara tocou com o Kate Moon, né? Como é que o cara vai me reclamar de Zack Starkey, né? Porque foi durante um show, né? Se não me engano, no mês passado, que o Roger Daltrey pausou a música, né? E aí ele se virou para a plateia e disse: eu só tenho a bateria aqui fazendo bum, eu não, sei lá, não consigo cantar assim, me desculpem. É uma coisa meio Bethânia, né? Uma coisa meio Bethânia. Para tudo, gente! Bethânia mandando baixar lá o teclado. Então, assim, sabe, é uma coisa assim besta, né? Mas, claro, a gente vê como é que é a internet, né, Dani? Isso tomou uma proporção grande, os grandes portais de notícias, inclusive aqui no Brasil, noticiando, né? O filho do Ringo Starr foi demitido pelos caras. Não, saiu. Isso é importante dizer, né, Mari? Assim, que a gente, eu e o Vaz aqui, nós somos 2 jornalistas e a gente gosta muito de puxar a pauta para esse lado, porque realmente a gente tem hoje um ruído de rede social interferindo nas coisas, mas nesse caso especificamente, a gente tinha todos os veículos. Fiz uma limpa aqui para o nosso papo. Você tinha ali The Guardian, você tinha veículos sérios repercutindo a demissão. Então, não é que assim a gente antecipou uma notícia. Não, ele estava demitido. Vamos falar como ele estava demitido, né? Tava fora. Ele postou, né, no Instagram, assim, várias vezes, uns posts meio estranhos, assim, umas fotos meio estranhas. Então, ele tava lá falando sobre isso. Não tinha como entender diferente, né? Ele tava lá pedindo desculpa. Não sei agora se era ironia, se era sarcasmo, de que parte era o sarcasmo, se era sarcasmo direcionado aos colegas ou se era mídia. Não sei. Ele falava, então realmente aconteceu alguma coisa. Eu pensei assim, né? Ele vai ser demitido, logo os caras do Oasis chamam ele, né? Porque já tocou com o Oasis. Ele tem um projeto com o Oasis, né? Na verdade, assim, o último disco do Oasis, um dos últimos discos do Oasis, foi gravado com ele na bateria. E excelente o disco, por sinal. O Zack é um baita no baterista. Pois é. O que importa é que o Zack tá de volta à bateria do The Who, amizades. Porque vamos combinar, Zack, Zock, Zuck. O cara toca muito, né? Assim, toca muito. Ele honra o sobrenome. Papai. Ele honra o nome do papai, né? Eu fosse ele, botava Zack Star, né? Ia ser mais legal. Né? Pois é, também acho. Tem umas coisas que só psicanalista para explicar, né, meu amigo Rafael Vaz? Não adianta. Não adianta. O cara é filho do Ringo, em algum momento ele tem que ter uma questão, issue, né, Mary? Então vamos falar do pai do Zack, Ringo. Papai Ringo. Que gravou um especial, né, incrível, Ringo and Friends at Ryman. No Ryman lá. Bem country rock, bem Ringo Starr. Foram acho que 2 shows que resultaram nesse especial que foi veiculado NBC, pela TV, né? Foi qual emissora? CBS, desculpa. CBS.
Na realidade, foi por horário nobre da CBS nos Estados Unidos, da mesma forma como eles tocaram na CBS no Ed Sullivan em 64, né? O Ringo conseguiu ter esse horário nobre desse show no Ryman, que foi assim, eu consegui baixar ele, né? A gente conseguiu um Piratex de excelente qualidade, por sinal, e eu vi no fone de ouvido, né? Eu achei maravilhoso. Aqueles artistas jovens. Tem várias participações especiais, né? Cantando músicas dos Beatles, né? Que são essa veia mais country da época que tinha ali. E as músicas do Ringo soando até mais country, né, Dani? Tipo Photograph, né? Então, aquela participação dele... A ideia era uma celebração do Ringo Country, né, rock? E era legal que não tinha a banda da All Star Band, né? Aquela banda que acompanha ele. Eram músicos diferentes, então... Você viu, Mari? Não. Pra gente ter essa... Eu vou passar o link para ti, Mari, se eu tiver ainda, para tu baixar. A qualidade sonora muito boa, artistas muito bons, versões muito próximas das versões originais, obviamente, né? O cara do White Stripes lá, meu Deus, Jack White, né? Eu acho ele um cara sensacional, bitomaníaco extremo, né? Ele é um cara muito fã dos Beatles, né? E o Ringo, assim, aos 84, quase 85, aí exalando muita vitalidade para cantar, né? E, né, Dani, duas músicas do último álbum do Ringo foram tocadas nesse show, porque o Ringo também é preguiçosinho, assim, ele grava muita coisa, ele grava muito disco, é legal, maravilhoso, só que essas músicas que ele grava nos discos, raramente ele disponibiliza para tocar com a All Star Band. Isso é muito... esse foi um show... Esse foi um show, assim... E aí, Mari, eu assisti, né? O Vaz adorou o especial. Eu, num primeiro momento, confesso assim que eu não curti muito. Tu não é do country também, né? Tu falou pra mim. Exatamente. Mas o que eu acho bacana, falando pra Mari e pra quem não viu, né? É que não é assim, não é apenas um show do Ringo, não é apenas um lançamento, ainda que ele não tenha tocado todo o repertório do disco, mas ele tocou aí acho que duas ou três canções né? do Look Up, que é o disco novo dele, que marca um retorno ao country, daí toda a história, né? Mas, Mari, eu acho que é assim, uma homenagem ao Ringo. Quando eu entendi isso, eu curti mais o especial. É uma celebração, né? Uma homenagem a ele que merece todas as homenagens e celebrações, né? Sim, e assim, como eu disse, eu pago muito pau para esses gringos quando eles fazem especial de televisão, né? É sensacional, né? A gente vê aquela qualidade sonora, né, Dani? A gente profissa. Completamente diferente do que a gente vê nas TVs abertas no Brasil e tal. Rafael Vaz. E o Ryman é um local... Um templo, né? Histórico do country music. Eu sou fã de country, sou fã de Johnny Cash, sou fã... Nashville, né? De Nashville. Então, putz, fiquei maravilhado em ver aquilo lá. Ponto alto do show. Vou falar o meu. Vai. Quando você pensa. Porque eu já pensei, você tem, né, obviamente, o benefício aí do tempo. Eu achei incrível What Goes On, que é do repertório dos Beatles, né? Uhum. Que ele cantou com o Billy Strings e a Molly Tuttle, né? E o Ringo na batera. Aí foi demais, o Ringo se divertindo, tocando bateria, e segundo eu me informei, foi a primeira vez que ele tocou bateria nessa música no palco. Porque ele não chegou a fazer isso com os Beatles, eles não estavam mais fazendo shows, né, nessa época. Eu vou te falar que eu conhecia muito pouco da Molly Tuttle. Eu fui ver o nome dela aqui. Fantástica. Inclusive ela canta Octopus Garden, né? Então acho que essa foi para mim um dos pontos mais altos. E Act Naturally também ali com o Johnny Russell, né, que foi muito bacana também. Essas músicas que os Beatles gravavam e davam pro Ringo ali, né, na fase Yeah, 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 cara, é muito bom aquilo ali, né? Act Naturally, que eu tava falando agora, qual é a outra que o Ringo toca? Enfim, as músicas que davam para o Ringo cantar na fase dos Beatles eram músicas muito boas. O próprio One in the Mirror Man, né? Tanto que virou
single dos Stones, né? Os Stones ganharam number one com essa música. Então, assim, eu acho que, como tu falou, uma bela homenagem pro Ringo, merecida. Isso aí, espero que saia em Blu-ray, DVD, sei lá. Temos que ter aquela coisa que o Freud fala, né? Tem que ter. E espero que saia isso em breve em áudio, né? Para comprar um LP, sei lá. Vale muito a pena. E acho que coroa muito o Ringo. Faltou o Paul aparecer lá, né? O Paul sempre gosta de participar dessas homenagens pro Mas Ringo. nada de pôr. Porque também tinha uma coisa meio, acho que de... Bom, se bem que o Jack White estava lá, mas era uma coisa meio country ali, né? Mas o Paul, cara vai country. O cara gravou o McCartney, o primeiro disco é o disco country. É o cara que compôs Get Back, que, né, é um country mais... Rock and roll, Rock Raccoon, o álbum branco, né? Não devia ter agenda, deve ter sido isso. Mas e o cara que tem um terreno, ele tem uma fazenda no Arizona de cavalo, né? Então, pô, ia ser o cara também para estar no negócio desse. E agora, Mari? Bom, falamos de Ringo, falamos de Zac, falamos de John, voltamos a John agora para falar do lançamento no Brasil. Finalmente chegou, acho que pela editora Sextante, o livro John, Yoko e Eu, do Elliot Mintz, que é um amigo íntimo do casal, como muita gente sabe, que literalmente tinha uma linha direta de telefone, né, com o John e Yoko. Então, Mari, você que conhece bem esse personagem, talvez até já tenha lido o livro, não sei, comenta aí pra gente, fala um pouco do Mintz, que é uma figura um pouco de bastidores, assim, e que agora chega com um livro em que ele promete aí revelar as memórias e os bastidores desse que é o casal mais famoso do planeta, John e Yoko. Dá para esperar muita coisa? Porque ele é um amigão da Yoko, né? Que é um dos personagens que ele descreve, né? Sim. Eu ainda não tive nas minhas mãos a versão brasileira. Estou muito ansiosa para ver como que ficou essa versão aqui pra gente, né? Mas eu tenho a versão física autografada do Elliot em inglês e eu comprei o audiobook também. Porque ele, como foi ele que leu, eu falei, eu quero ouvir o Elliot lendo aqui, porque eu acho ele um narrador incrível. Eu passei muitas horas ouvindo a The Lost One on Tapes, quando eu estava escrevendo a minha pesquisa, então para mim é revigorante ouvir ele mesmo contando a história, né? Então eu acabei focando no audiobook. O que você ia dizer? Pode dizer. Não, é porque, só para contar, que ele é um radialista, né, originalmente. Isso. Assim, um cara que sabe trabalhar bem a voz. Né? Radialista e um RP, né? Um Relações Públicas, assim, de celebridades, isso. Né? Nos anos 70, assim, o Elliot Mintz era um cara, como se a gente vê hoje no Rio, aí, em São Paulo, esses caras que têm uma ligação muito forte com celebridades e tal. O que a gente pode comparar, né, hoje aqui no Brasil? Muita gente, inclusive, eu já vi biografia dizendo que o Mintz era um cara muito chato, né, muito pegajoso em cima dos dois. Só que John e Yoko eram pessoas que gostavam de ser bajuladas, entendeu? Eles eram pessoas que tinham esse tipo de pessoas que procuravam, né? E, obviamente, eles acabavam sendo amigos de um, de outro. E o Mintz virou praticamente o RP deles, o secretário deles, né? Era o cara que acompanhava eles em todas essas... Principalmente nessa fase aí dos anos 70. Depois que o John saiu dos palcos, era o cara que sempre estava junto com eles também, né? Até a morte do John Lennon. Né? Então, assim, ele é uma figura importante porque ele é uma testemunha muito fiel e que esteve naquele seio mais íntimo do casal. Pois é, mas também por isso, Lennon, né, Mari? Lennon, né? Pois é, também por isso, Mari, você que ouviu o audiobook, leu o livro assim em inglês, né? Assim, eu fico me perguntando, eu não li. Então é uma pergunta assim, absolutamente... eu quero comprar o livro. Eu também quero, mas assim, antes de comprar, eu quero perguntar para a Mari se ela acha que vale a pena, porque eu fico imaginando, Mari, quer dizer, se vale a pena, eu sei que é muito relativo, sempre vale a pena ler um livro, mas assim, um personagem tão conectado à intimidade de John e Yoko,
pode-se esperar desse personagem que tinha uma linha direta, que tinha, ou seja, falava com o John e Yoko pelo telefone e vice-versa quando queria, que esse cara vai ser isento, imparcial e revelar coisas que não revelou ainda? Eu acho que talvez é melhor não ir com essa expectativa. Vá com a expectativa de ler o livro do melhor amigo. Ele vai agir como um melhor amigo. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Não vá com a expectativa de que vai ser um livro de um biógrafo que vai tentar se ausentada de opiniões. Mas não, isso não vai acontecer. O Elliot é um melhor amigo retratando, o que é uma perspectiva extremamente interessante, porque poucas pessoas podem fazer isso. Mesmo que ele não fale uma coisa e outra, que ele tenha guardado pra ele, isso é muito interessante. Eu acho que o Elliot consegue colocar muito bem as opiniões dele como amigo, e também às vezes se ausentar e às vezes criticar. Tem uma parte que eu não sei se quero dar spoiler ou não, mas teve uma parte do livro que me emocionou muito e que não era uma parte legal, não era sobre a morte do John, assim. Era uma coisa tão íntima que o Elliot, que aconteceu entre os dois, e que o Elliot não conta integralmente. Ele fala que ele não queria contar porque realmente era algo que impactou muito ele, que me emocionou muito. Então, mesmo quando às vezes ele tá ali não querendo contar as coisas que são mais do íntimo dele com o casal, você consegue sentir o impacto que ele tinha. Eu acho que vale muito a pena ler o livro, sim, ou se você entende inglês, às vezes escutar o audiobook, que eu acho que o Elliot consegue transmitir pela voz dele muito a emoção de tudo que aconteceu com ele. Eu acho que, se você for com a expectativa certa, vai ser um livro que você vai amar. De verdade, do começo ao fim, eu acabei ele rapidinho, né? Eu acho que foram 9 horas de audiobook, mas eu acabei ele rapidinho porque ele é impactante, você vai lá dentro da vida deles mesmo, você consegue imaginar todos os cenários desse amigo contando que o John era uma criança que ia na loja de brinquedo e queria comprar brinquedo pra ele ao invés do John. Esse tipo de assunto que ele vai dar. E ele vai falar isso, ele vai falar da época depois do falecimento do John. Então, isso é muito interessante da perspectiva de alguém que estava lá. E a gente não consegue isso com biógrafos. Que por mais que o biógrafo pesquise, às vezes um mínimo detalhe, e tipo essa história da loja de brinquedo, um biógrafo talvez não saberia contar dessa forma que o Elliot sabe trazer. Então, eu acho que vale muito a pena. Entendi. Então, assim, e não é chapa brancaça? Não, eu não achei, de verdade. Eu achei que ele tocou em assuntos, vou dar um exemplo, ele tocou no assunto da May, que talvez muita gente esperasse que ele fosse fugir completamente. Eu conheço o Elliot há algum tempo, e eu vejo que ele cita a May até com certa frequência. Eu acho que as pessoas esperariam que ele não citasse ela nunca. E ele cita ela sim, ele cita em algumas entrevistas de outros livros que eu tenho. Ele cita, no livro ele cita. A questão da May Pang, cara, foi a Yoko que enfiou a May Pang na vida deles, entende? Mas enfiou e depois bloqueou também. Não, claro, porque a própria May Pang, né, claro, ela se apaixonou pelo John e... Fugiu do programado. O problema, e depois que se afastou diretamente, se aproveitou de algumas situações para ganhar dinheiro com as histórias dela, né? Obviamente que vira uma persona não grata no meio, né? Daquele núcleo ali, né? Mas, obviamente que o Elliot Mintz teve uma relação excelente com a May Pang enquanto estava sendo ótimo. Porque ele se aproxima de John Yoko antes da May, é isso? Sim, ele acho que quando os dois pisam em Nova York, o Mintz, já, como radialista, ele já fez algumas entrevistas ali. Foi assim que eles se conheceram, inclusive. Se eu não me engano, tem até em filme isso, né? Foi umas entrevistas do Elliot Mintz num parque lá, não sei se foi no Central Park, com o John Yoko, tem gravado isso, então ele já se aproximou isso praticamente quando chegaram lá, né? Bom, então, Editora Sextante, alô, Editora Sextante. Queremos de presente. Queremos de presente, Mariana Fraga também, tá? Então, assim, por favor, queremos ler o livro de Elliot Mintz. A gente tá aqui falando do livro sem nem ter lido. Né? Olha que absurdo. E aí, tomara que seja um livro que veio para o Brasil e não tenha tido nenhuma revisão marota, né? Nenhuma revisão marota, né? Eu acho que é isso. Eu acho que, aliás, nosso querido Marcelo Frois entrevistou Elliot Mintz. Entrevistou. Isso.
né? Frois fez a matéria pro Estadão, se eu não me engano, né? Foi. Acho que foi. Conversou por telefone com o Elliot Means, aquele texto incrível do Frois, né? Uma delícia, muito bom. Uma delícia. Beijo, Frois. Que é nosso parceiro aqui do Boteco dos Beatles, para você que está chegando agora. Rafael Vaz, ô Rafael, Mariana Fraga, que delícia esse papo aqui em pleno feriado com vocês dois. Agradeço o tempo de vocês nesse 1º de maio. Para você que chega depois, né? Esse programa foi gravado hoje, 1º de maio, está indo ao ar daqui a pouquinho. E por isso as notícias são desse período aí. Nosso Boteco é um programa mensal. Se você ainda não nos conhece, se inscreva no canal para saber quando a gente volta com novos papos, para também assistir aos antigos, né? Temos aqui, dissecamos já aqui vários discos da carreira solo e da carreira dos Beatles e da carreira solo de John, Paul, George e Ringo. Mari, volte mais aqui, né, Vaz, para bater um papo com a gente. Sempre bom ter uma companhia feminina aqui no meu clube do Bolinha querido. Com certeza, vamos falar mais do John. Gosto de falar do John. Me chamou para falar do John, eu tô dentro. Então, assim que você souber lá com as suas fontes do espólio que o One to One tá chegando mesmo, ou, né, Vaz, assim que um Piratex nos cair às mãos, a gente te convida e vamos comentar aqui. Marotamente a gente vai ganhar um Piratex, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Né? Porque, assim, ó, Mari, até faltou uma notícia aqui que a gente não falou, já está sendo divulgado praticamente o lançamento do livro do Wings, né? Mostraram umas duas capas. The Story of a Band on the Run. Então, tipo, vai ser um grande lançamento também esse ano. Novembro, né? Novembro. Já está em pré-venda na Amazon, se eu não me engano, R$250, R$280. Em abril. Em abril, temos que comprar já. Só tá uma polêmica, Dani, nos grupinhos assim de fãs dos Beatles, é a capa horrenda que está sendo divulgada. Né? Espero que não lancem com essa capa horrível, né? Ficou feia. Porque o Paul ultimamente... o Paul anunciou a capa, mostrou a capa. Sim. E um trecho, né? Não foi isso? Foi. A capa não tá boa não, Paul. Não. Parece aquela capa feita em Photoshop 1998, PageMaker, né? Agora, eu acho, realmente a gente não tem, a gente já está fechando aqui, mas bom você ter falado nisso, Vaz, porque eu acho muito legal, e a gente tem falado disso aqui em vários botecos, acho muito legal esse resgate do Wings pelo próprio Paul, né, que está fazendo, acho que as pazes com a memória dessa banda, que, como a gente já comentou aqui em outros episódios, sempre foi meio subestimada, talvez até pelo próprio Paul, apesar do sucesso comercial, e que a gente considera cada vez mais como uma fase super criativa, sim, da carreira solo do Paul McCartney. Carreira solo, já acabei de cair em contradição aqui. Mas, enfim. Wings é banda ou é carreira solo do Paul? A pergunta que sempre paira no ar. Paul McCartney and the Band Run. Queridos, super obrigada pela presença, Mari. Muito obrigada. Obrigada. Deixa aí o seu convite para suas redes sociais, para as pessoas te acompanharem aí na sua pesquisa sobre John Lennon. Se você colocar Mariana Fraga, você vai me encontrar no Instagram. A gente também agora tem o fórum de Nutopia lá, dirigido pelo espólio do John. Eu sou uma das pessoas que eles colocaram na equipe. Então, se você quiser ficar dentro das informações mais quentinhas, eles postam lá direto, assim que sai, a gente tá lá. Também tô lá, Mariana Fraga, com certeza vai me encontrar. Se coloca Mariana Fraga, de Oleno sou eu. Só tem essa. Obrigada, querida, pela presença. Volte mais aqui ao Boteco, né? Vaz, adoramos te ter aqui com a gente. Sim, com certeza. Foi maravilhoso, também. Sempre bem-vinda. Né? Eu também já entrei aqui, já estou me sentindo da casa, sempre, né? Claro que você, obviamente. Você já é sócio. Eu já queria divulgar também, eu voltei recentemente com um blog que existia, que eu tive um blog chamado Mundo 47 aqui em Santa Catarina, que era no WordPress, era coisa antiga, tá? Opa! E aí agora eu fiz um perfil de Instagram que é Mundo _ 47, porque eu quero tentar falar sobre música num lugar específico, sabe? No meu perfil de normal lá não rola.
Então, o Mundo 47 foi um blog que teve bastante, eu fiz bastante evento, show aqui em Santa Catarina, né? Então, eu quero trazer ele de volta, assim, aos poucos, porque é bacana, né? Ter mais um canalzinho de Claro, informação. claro. E, aproveitando então a deixa dos colegas, se você quiser, se inscreva aqui não só no canal, mas na minha newsletter também, Que é Arthur excelente. Baby, do Substack Brigada. Você pode se inscrever gratuitamente, é onde eu escrevo, né, sobre tudo que merece atenção, baby. Maravilhoso. Queridos, um beijo para vocês, a você que nos acompanhou aqui também nesse papo. Obrigada pela companhia. Paz, amor, peace and love, Beatles Hare Krishna. e uma vida boa para todo mundo. Em pé.